Conosco o empresário e diretor da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale Taquari, Nilton Scapim, trazendo informações de um projeto apresentado inclusive na ANVAT, nova, não é que é nova, é uma ponte, por enquanto ainda não tem, ligando Cruzeiro à Estrela ou vice-versa sobre o Rio Taquari. Scapim, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Nicolas, bom dia, Renato, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Proposta arrojada, hein, Nilton? Mas nós temos que ousar, né? Se a gente ficar sempre no mesmo, não se vai a lugar algum. Se tem ideia de custos e a origem dos valores? Sim, deixa eu só também colocar um pouquinho, historiar para o ouvinte entender, né? Esse projeto dessa ponte é falada há muitos anos, né? Há muitos anos vinha se falando, e com a catástrofe aí, nós ficamos à mercê aí, o congestionamento do trânsito, pontes interrompidas, né? Começando pelas 4 pontes que ligam o vale, aquela Brochado da Rocha e Mussum, que caiu em 23 e agora, graças a Deus, foi refeita. Eu falo saídas de região, né? Aí nós temos a outra ponte, que é de Roca Salles, também sofreu pequenas avarias na estrutura embaixo, que deve ser refeito em breve, né? Proteção das sapatas, né? Roca que nem Salles. foi feito aqui na ponte do Taquari, né? Roca Salles é encantado. Roca Salles encantado. Ponte Alta. Ali também tem algumas, pela mídia, pela imprensa, a gente viu a exposição, né, do estaqueamento que entrava na rocha e tal. Aí depois nós temos a ponte Taquari, aqui que a gente está vivendo esse problema até hoje, né? Arroio Boa Vista, ponte Taquari, e aquela ponte da 277, que é do Mariante, também ela interliga regiões, né? E com a catástrofe nós nos pegamos praticamente sem ligação, né? Sem ponte. E aí numa conversa em Porto Alegre com o vice-governador Gabriel de Souza, né? Eu me dou com ele e digo, e na época ele estava em exercício, governador, o Vale precisa de ligações e etc e tal. Aí diz ele assim, Scapim, apresenta projeto. Digo, vamos lá, né? Aí eu tenho alguns amigos da área da engenharia. Peguei um amigo aí, um engenheiro, disse, cara, me faz um estudo assim, por alto, para ver o que tu acha que é mais viável. E dentro dos estudos feitos, baseados em topografia e hidrologia, né? Porque agora a gente tem a cota de enchente que surgiu em maio. Aí ele apresentou uma maquete para mim, diz, Scapim, o que tem melhor viabilidade, hoje, que eu entenda, porque eu tinha falado para ele também, olha Estrela Lajeado, olha Estrela Cruzeiro, que muito se falava, e olha Arroio do Meio Colinas, né? Isso todo mundo fala há muito tempo, né? E ele deu uma olhada nesses 3 pontos e ele disse, Scapim, que tem melhor viabilidade, melhores condições em função do terreno, da topografia, da distância. Hoje, fora a ponte de Roca, né, que ela já está numa altura boa, com pequenos reparos a fazer, é esse trecho de Estrela Cruzeiro do Sul. Tem que fazer uma parte de aterro, tem que fazer uma elevada para que o ouvinte entenda, a elevada é o que nós temos hoje na 448, antes da Arena do Grêmio ali, né? Nós temos um trecho longo em elevadas, né? Em função do terreno. E depois vem a ponte propriamente dita, né? Então é uma obra de 3.120 metros lineares no total. Ela pega no lado de Estrela, sai da Trans Santa Rita, chega ali no SESI, né? Para quem conhece um pouco o município. Ela chega no SESI, então tem 480 metros de aterro, tem 680 metros de elevada, 300 metros de ponte, é uma ponte maior que essa do Taquari hoje, muito próxima. Vai para o lado de Cruzeiro, ela tem 280 metros de elevada e mais 1.380 de aterros, tá? Ali na região do Bonfim?
Não, ela é para cá de Cruzeiro. Você sabe onde é que é aquele posto de combustível que entra na cidade de Cruzeiro? Sim. Um pouco antes, à esquerda, indo a Cruzeiro, tem uma saibreira. Antigamente, as prefeituras tiravam muito saibro ali para a recuperação das estradas do interior. Ela sai ali. E o que se tem de vantagem nisso tudo é que tanto para o lado de Estrela quanto para o lado de Cruzeiro não tem nenhuma habitação. Então, as áreas, digamos assim, estariam livres de construção, né? Ficaria essa ponte, esse projeto, 2 metros acima da última enchente, as vigas, né, debaixo da ponte, já ficariam 2 metros acima da enchente de maio, com as cotas de maio. Então, ela nos traria uma segurança muito grande, né? E aí, quando se levou essa maquete, primeiramente eletrônica, para o vice-governador, ele ficou impressionado, viu com bons olhos, é um projeto muito interessante. E aí eu fiz uma explanação para ele assim, ó, governador, o senhor enxerga o Rio Grande do Sul, norte, sul, leste, oeste. Nós somos o coração do estado ali, né? A BR-386 pega todo aquele trânsito que vem do oeste catarinense, Planalto, Missões, né? Ele vem descendo e ele cai no Vale do Taquari para ir a Porto Alegre e Rio Grande, principalmente produção. E para quem quer ir para a fronteira, pega Caxias, Garibaldi, Bento, né? Aquela região forte, Flores da Cunha ali, que quer ir para Lajeado, para Santa Cruz, para Santa Maria, o centro do estado, ou para a fronteira uruguaiana, Argentina, passa pelo Vale do Taquari. Então, nós precisamos enxergar e ver, né, que nós temos que ter obras estruturantes para desafogar esse trânsito todo intenso que se tem no Vale. Porque hoje a gente está praticamente em cima da 386, né? E chega também, né, quem vem da Serra lá e passa pela 386. Ela circunda um bom pedaço da 386. Se a gente conseguir desviar parte, não o todo, né, desse trânsito, dividir e nos dar segurança futura, é uma obra interessante. E aí eles, não, realmente faz todo sentido. Diz ele, só que nós temos que fazer o seguinte, agora tem que levar isso para o governador, né? E o governador, naquele momento, ele estava fora do país. Ele estava em exercício no governo. Diz ele, Capim, vamos trabalhar. Deixa eu conduzir isso e depois a gente troca informações. Quando ele disse, deixa eu conduzir isso, vamos tentar levar para não criar expectativas, né? Foi trabalhando com o governador gostou, autorizou que o vice-governador, juntamente ao Dyer, desse andamento daquela proposta apresentada. Foi dado andamento, foi contratado projetista e as coisas começaram a andar. Então, hoje já tem um projeto e tem uma estimativa aproximada de valores, tá? Ele varia em torno aí dos 270, 280 milhões, é o valor estimado para toda a obra, né? Aterros, rótulas, modificações, mas ela é muito interessante, porque ela liga uma RS, que é a 129, para o lado de Estrela, com uma outra RS, que é a 130, para o lado de Cruzeiro, que vai chegar na 453. E para o lado de Estrela, idem, essa mesma 129, futuramente pode ser feita uma elevada ali na Trans-Santa Rita, que já tem um projeto da época do governo Alceu Colares, que ele faz um desvio e ele sai lá na 453, quem vai a Teutônia. Então seria um mini anel, tá? Um pequeno anel que já desafogaria, né? E pegaria quatro rodovias nossas aí. A origem do recurso é o FUNRIGS? Então, o que se pretende, né, para esse tipo de obra é encaixar ela no FUNRIGS. Por quê? Porque faz toda a lógica, né? Nós temos que reconstruir a infraestrutura, né? A parte já está sendo reconstruída, né? Aqui a 386 a nível federal, a 130, né? Que foi aquela ponte a nível estadual e a Brochado da Rocha. Agora vai sair também a de Marques de Souza Travesseiro. Vai sair? Sim, eles estão. Essa ponte vai sair, essa ponte. Se não me engano, já foi licitada, tá?
Estão fazendo aquela ponte de São Valentim, Santa Bárbara, ligando Bento Gonçalves. Então, tem muitas obras estruturantes necessárias. Umas é refazendo. E também aqui, né, nós já tivemos vários impactos, não só da última cheia, nós temos que ter outros acessos, né? Nós temos que ter outras alternativas, uma para desafogar uma parte do trânsito e a outra que, se der problema, na Ponte Taquari de novo, nós vamos ter uma segunda opção, né? Eu, particularmente, assim, eu entendo, tá, que a região, isso que é interessante, né, Paulo Nicolas, a região está muito mobilizada, as entidades estão mobilizadas, né? Então, nós temos aqui, bom, aí depois disso, só para ilustrar, o governador pediu, venham com o pedido da região. Aí se reuniu a Cíntia, do Codevat, o Moisés, né, da Anvat, a Daia da Avat, a Amturvales com o Fontana, ali na Mate, né, ali de cima, o prefeito lá de Mussum, o Matheus, né, apoiando esse movimento, a SIC Vale do Taquari. Então, nós temos a região, tá? Ela está se mobilizando com todas essas entidades, né, para reivindicar obras estruturantes importantes e necessárias para a região. Então, esse movimento ele já aconteceu na ponte da RS 130, ele está acontecendo agora, nesta ponte aqui, todo mundo deu apoio, já o documento assinado, tá? Foi entregue sexta-feira ao governador no Palácio Piratini, naquele mesmo dia da reunião sobre os pedágios. A gente está falando sobre o aeródromo regional de Estrela para a pavimentação, né? Também um documento assinado por todas essas entidades, junto com a ELOG e a Prefeitura de Estrela, a Prefeitura Carini, né? Então, o anel viário, né, que também já se mexeu bastante com os alunos da Univates, com as lideranças todas e essa troca, né? Então, eu fico feliz porque nós não temos hoje, infelizmente, uma representatividade política federal, estadual, eu falo Câmara dos Deputados, né, e Assembleia, mas as lideranças se deram conta que elas têm que se juntar. E essas entidades todas, né, representativas, estão juntos, estão discutindo, estão propondo, né, e estão reivindicando em bloco. E isso é muito importante, né? Prova é que o próprio governo do Estado, o governador, o vice-governador Gabriel e os secretários, né, nos veem de forma diferente aqui para o Vale. E o Vale é a bola da vez, né? As coisas ruins aconteceram aqui e agora nós precisamos tornar as coisas ruins, reverter e fazer coisas boas, né? Coisas que são necessárias, importantes e fundamentais. Scapim, não se questiona a necessidade dessa ponte, isso é fato. Mas em relação a expectativas, você falou sobre isso. Em quanto tempo se poderia vislumbrar o início deste projeto e a obra duraria quanto tempo a partir do início? É assim, ó, porque da velocidade, tá? Uma coisa assim, a região quer, o Estado quer e precisa, né? Isso é um fato. Perfeito. Recurso tem, que é o FUNRIGS, né? Tem lá 14 bilhões para administrar, já foi o 7, que é aquela conta da dívida com a União que não está sendo paga. Inclusive, eu faço parte lá do conselho do FUNRIGS e eu venho acompanhando os projetos. Já a metade já foi, tá? Mas nós ainda temos recursos e esses recursos tem que aproveitar num espaço de tempo curto, tá? Agora, o que tem? Tem que o governador e o vice-governador, né, Eduardo Leite e Gabriel de Souza, dar o ok, que são os timoneiros do Estado, né? Ó, ok, essa ponte vai sair, vamos injetar recurso. Aí tem que trabalhar rápido, né, com o projeto, encaminhar para o FUNRIGS. O FUNRIGS tem que mandar para o DAER tem que fazer o termo de referência, do termo de referência tem que fazer o chamamento do edital,
E aqui tem uma particularidade que, em função da catástrofe, né, eles fazem um chamamento rápido, que nem foi a 130, muda um pouco assim a questão da licitação, né, mas tudo dentro da regra e tudo dentro da lei, e aí vai para frente para andar rápido no negócio. Então, digamos assim, em termos burocráticos, tomada de decisão e sair abril, maio, certo? Esse mês e o mês que vem. Então, nós temos 45 dias para correr aí, tá? E uma obra dessas, tá? É uma obra que em torno de 2 anos, né? No mínimo, uns 2 anos para fazer a obra. Mas num tempo que eu entendo seja muito bom, muito rápido e necessário. Detalhe técnico, a cabeceira do lado da estrela fica acima da cota da grande cheia de maio do ano passado? Sim, sim, sim. Acima da cota. A 2 metros acima da cota. A cabeceira, lá do lado de estrela, lá perto da Santa Rita. Sim, ela sai, a ponte fica 2 metros acima, toda a elevada 2 metros acima, e aí tem um desnível de terreno, fica toda ela acima da cota de maio de 25. Então, 2 metros toda a pista de rolamento. Interrompida a ponte atual do Taquari por uma situação... Aliás, desculpa, 2 metros em cima da ponte de rolamento, não. A estrutura da ponte e as vigas ficam 2 metros acima e os aterros muito mais. Só para clarear, se interrompida a ponte atual sobre o Taquari pelo nível das águas, ela serviria de um anel para quem vem da capital em direção a Lajeado ou em direção à Soledade? Sem dúvida. Nenhum dos pontos... Vem pela Trans-Santa Rita. Ali nada pega água naquela cota. Nada, essa ponte está toda acima do nível. Se der uma catástrofe em até 2 metros acima do que deu em maio, essa obra não tem nenhum problema, dá passagem tranquila. Inclusive com os pilares, né, já projetados, porque você sabe que o grande problema do nosso rio Taquari é a velocidade das águas, é um rio nervoso. E o sólido. E as grandes árvores que ela arranca e leva. E antigamente tinha um engenheiro florestal chamado Celso Brenstrup, que é o ex-prefeito, de Estrela. Quando se falava no corredor ecológico, que eu sou favorável, mas eu não entendo tecnicamente, ele dizia assim: Escapim, a gente faz, mas tecnicamente esse tipo de árvore que a gente está plantando no rio não é o ideal, porque isso pode dar problemas gigantescos lá na frente, porque essas árvores são arrancadas e elas vão arrebentando tudo que tem pela frente. É o que aconteceu, né? Inclusive, então, até a vegetação da Sertel foi isso, né? Como? A torre de 69. Exatamente. Então, a gente também agora no replantio, né? Imagino que esse pessoal do meio ambiental esteja vendo isso também, tem que ter um cuidado. Mas ela é uma ponte muito segura, né? Muito segura para isso mesmo, né? Outro detalhe, Escapim, tem mais uma corrente defendendo outra ponte sobre o Taquari de forma paralela no paredão de Carneiros, na continuidade da Univates, caindo bem sobre a área do aeródromo de Estrela. Eu acho o seguinte, todas as ligações que tem, Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Colinas, Estrela, Cruzeiro, todas são bem-vindas, né? Aí nós temos que ver o seguinte, bom, nós vamos deixar o aeródromo funcionando, entendeu? Isso é uma coisa, porque ele está ali. Nós temos espaço para fazer um outro aeródromo maior? Se tiver, vamos lá, é melhor ter 2 do que não ter nenhum, ter um. Então são correntes que eu acho que todos os projetos são interessantes e válidos, sabe? E a gente tem que tentar viabilizar o que tem melhores condições e melhor atende a região como um todo. Nós não podemos pensar só em Estrela, só em Lajeado, nós temos que pensar em região, em Vale do Taquari. E eu acho que, no mínimo, sim, tá? Além do que nós já temos, nós temos que ter outras 3 pontes, né? Então, essa seria, digamos, a primeira. Depois vamos trabalhar pela segunda, que também tem um projeto interessante, não sei se é de conhecimento de vocês, que o Leandro Eckert desenvolveu uma ligação Lajeado-Estrela, pegando aqui da Pomedil, saindo por trás da Van, chegando lá no Atacadão de Estrela.
É interessante, mas aqui é uma obra federal, tem que entrar na concessão, mas ela é interessante. Eu dei uma olhada na maquete, parecido com o que foi feito aqui, né? Que também é um outro empresário. E depois nós temos que subir aqui para Arroio do Meio, para Colinas, né, e etc. Então, aquela ponte ligando Lajeado ao Arroio do Meio, uma nova ponte ao lado da ponte de ferro, está confirmada ainda? Pelo que se tem, eu tenho informação de bastidores, tá? O recurso existe, a prefeita Gláucia e o prefeito Sidney estão conversando sobre isso, tá? Há a vontade de fazer ela no lado da ponte de ferro. Aí a opinião pessoal minha, deve ser feita na corrida, sabe? Porque é mais uma opção que se tem ligando duas cidades, né? Eu acho que nós não podemos aqui no Vale do Taquari pensar em ter uma, duas ligações só. Nós temos uma extensão de Rio Grande, um rio nervoso, como eu falei, de volume de água grande, e a gente tem que ter muitas alternativas de saída, não só para o Vale, para o estado do Rio Grande do Sul todo. Escapim, muito obrigado pela presença, cumprimentos pela iniciativa. Estamos juntos, é um trabalho da região, né, uma reivindicação da região, dessas entidades todas que eu já mencionei, e agora é ficar em cima do governo para que realmente as coisas aconteçam. Político e feijão só na pressão. E nós temos aqui, né, os prefeitos, os vereadores, os empresários, está todo mundo junto, isso é importante. Muito obrigado, bom dia para vocês, boa semana. Para todos nós, Nilton Escapim, empresário, diretor da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari. Esse projeto tem uma ponte com quase 3, incluindo as cabeceiras, quase 3 quilômetros de extensão, entre Cruzeiro e Estrela.